dia, nesta quinta-feira, 27 de outubro, e mais uma vez temos a satisfação de receber ao vivo nos estúdios da Rádio Educadora aqui o promotor da nossa comarca, doutor Leandro Garcia Machado, que o assunto abordado hoje, o assunto que ele vai abordar hoje é criminalidade violenta e patrimonial. Mas antes, doutor Leandro, como foram os últimos dias na nossa promotoria? Obrigado pela sua participação mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Jefferson. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Educadora. Um excelente dia, né? Amanhecemos hoje um tempo ruim, mas aí pro final da manhã já tivemos um sol. Eu estava pensando que ia virar sapo. Primeiro ano meu aqui, que eu passo outubro, né? Eu cheguei em novembro do ano passado. E eu sei que outubro é a época das chuvas, eu estou só ali monitorando o rio para ver se eu vou precisar tirar até o carro da garagem antes que a cheia eventualmente chegue, né? Mas eu acho que não, acho que esse ano não vamos ter, né? Se Deus quiser, não vamos ter nenhuma enchente. Mas assim, tivemos muita movimentação, Jefferson, essas semanas aí, esses últimos 15 dias, né? Destaque aí para o requerimento que fizemos ao juiz eleitoral da comarca para não diplomar a candidata eleita no município de Salete, Solange Bittencourt, né? A gente, após as eleições, tivemos a confirmação de que ela foi condenada criminalmente, crime de sonegação de impostos, de tributos, de contribuição previdenciária, né? E essa condenação sendo definitiva, como suspende os direitos políticos da candidata e impede ela de assumir o cargo aí. Então, pedimos que ela não fosse diplomada e, por conseguinte, não assumisse o mandato. E já aproveitando o juiz convocasse novas eleições, né? Estamos na expectativa aí de uma decisão do magistrado. Também instauramos ontem 3 procedimentos na Promotoria de Justiça para apurar a situação dos setores de controle interno e de tributação das prefeituras aqui da nossa comarca, de Taió, de Salete e Mirim Doce. Vamos investigar isso aí para ver se conseguimos aí fazer algumas propostas aí para o município para melhorar, aparelhar e profissionalizar o trabalho das pessoas que atuam nessa área, tributação e controle interno da prefeitura. E na área criminal, que é o tema hoje do nosso debate, nós tivemos a notícia semana passada, um dos recursos que interpusemos contra uma decisão que negou a prisão preventiva do Amauri Maurício, famoso aqui já na comarca de Taió. Ele hoje atualmente está preso preventivamente, mas por decisão do juiz de Itambudo Central, por conta de um crime que ele praticou lá, em Pouso Redondo, que é da comarca de Itambudo. Mas aqui em Taió não tem nenhuma ordem de prisão ainda. Então nós tínhamos feito vários recursos e o tribunal julgou já o primeiro. E reformou a decisão do magistrado, concedeu a prisão preventiva ao Amauri Maurício. Então, mesmo que ele eventualmente seja solto lá em Itambudo, já vai ser expedido o mandado de prisão dele aqui. Tá certo, doutor Leandro, e a gente já entra neste assunto então, né, que diz respeito à criminalidade. E já começo lhe questionando por que a criminalidade é tão presente no Brasil. É um tema muito sensível, Jefferson. A criminalidade afeta diretamente as pessoas no seu dia a dia. A gente sabe que a sensação de insegurança no país é muito grande. É uma das maiores demandas, né, junto com saúde e educação, por segurança, né? E talvez o primeiro dever do Estado, né, é prover a segurança, né? Desde que o Estado existe, ele subtraiu do cidadão a possibilidade da sua autodefesa, né? Então a gente sabe que nós não podemos sair por aí fazendo justiça com as próprias mãos, nós dependemos do Estado. Então é uma questão muito sensível. E assim, por que essa criminalidade cresce? Evidentemente nós temos um problema legislativo, né? Nós ainda temos, para alguns crimes, uma pena muito branda, crimes graves, como, né, eu trouxe aqui, eu listei alguns. O homicídio simples, matar alguém, imagina, a pena mínima é 6 anos. Né? O sujeito mata um cidadão e ganha uma pena de apenas 6 anos. Começa o cumprimento, inclusive, um regime semi-aberto, não vai nem fechado. Né? Homicídio no trânsito, o sujeito fizer uma ultrapassagem em um local proibido, causar um acidente, e desse acidente vier a matar alguém, a pena dele é de apenas 2 anos. No máximo, vai ter 4 anos de punição. Regime aberto, né? Não é nem recolhido a prisão. Mata o sujeito no trânsito e recebe 2 anos. Tráfico de drogas, que é um dos crimes mais graves, não pela violência, mas pelos crimes que ele ocasiona, né? Roubo, furto, homicídio, sequestros, etc.
O tráfico, 5 anos. E dependendo da situação, o criminoso ainda pode ser favorecido com uma redução de até 2/3 dessa pena. Lesão corporal leve, 3 meses de prisão. Isso daí dá até transação penal. A gente pode pagar uma cesta básica depois de agredir alguém. Né? Lesão corporal grave, que é uma lesão que pode provocar, por exemplo, até aborto, uma mulher grávida. Pena de 2 anos. Se a lesão resultar em morte, 4 anos. Então nós temos um problema sério de legislação, que é penas muito brancas. Agora também, não adianta termos penas muito elevadas se a gente não aplicá-las. Né? Que é o segundo problema, que é a questão da impunidade. Né? Que talvez hoje seja até mais sensível, mais grave, do que a própria da legislação ser branda. Né? Então aí nós temos problema de polícia, né, de investigação, de policiamento ostensivo, né, a gente precisa aparelhar as nossas polícias, aumentar os efetivos, que né, são o número de policiais hoje aqui em Santa Catarina aí é o mesmo da década de 80, então imagina o crescimento da população, o crescimento da criminalidade, e a polícia ficou aí estagnada, né, em alguns locais até diminuiu. Tá certo. Doutor Leandro, a gente fala muito em sistema carcerário, em penitenciária, mas o sistema carcerário, enfim, ele acaba sendo responsável de alguma forma, já que a incidência de presos que saem, que acabam a sua pena, a incidência de reabilitação, ou seja, de pessoas que voltam para a normalidade da sociedade é pequena. Então o sistema carcerário ele acaba sendo responsável porque ele apenas aprisiona, ele apenas entulha um ser humano e não o reabilita para quando sair? De fato, Gerson, essa é uma verdade negável, né? O nosso sistema carcerário ele tem deficiências flagrantes, né, em termos de espaço, né, número de presos, né, a superpopulação carcerária, né, falta de opções de trabalho lá dentro do presídio. Né. Ainda Santa Catarina é um dos estados do Brasil que tem a maior oferta de trabalho, em torno de quase 50% dos presidiários têm a possibilidade de trabalhar dentro do presídio, né, o que acaba contribuindo até para a sua formação, tudo, né. Mas, assim, eu acho, e aqui vamos fazer um exercício de achismo, né, porque nós não temos nenhuma pesquisa, especialmente comparativa, né, não que eu conheça pelo menos, a respeito do efeito dessa situação dos presídios com relação à reincidência. Né. O mito é que o preso entra lá, né, esse é o discurso padrão aí das organizações de proteção de direitos humanos, de que o sujeito entra lá ladrão de galinha e sai de lá um homicida, que é uma escola do crime, sai pós-graduado no crime. Né? Só que assim, a gente tem que lembrar que o sujeito não vai para lá à toa. Né? Ele não chega lá, não é um pai de família trabalhador que vai preso. Né? Vai preso o sujeito que já é bandido, né? Ele já é um criminoso. Como eu falei antes, as penas são muito brandas no Brasil. O sujeito ficar preso hoje em dia ele tem que fazer um esforço hercúleo. Né? Porque um primeiro crime que ele tem, normalmente é um crime leve, ele está sujeito a uma transação penal. Um segundo crime, que é um acordo com o Ministério Público, que ele tem uma pena restritiva de direito, cumpre ela e extingue a sua punibilidade. No segundo momento, se o crime é um pouco mais grave, ele ainda tem a chance de uma suspensão do processo, ele preenche determinadas condições, o processo pode ficar suspenso, ele não é nem processado criminalmente. Né? E depois, aí, se ele mesmo já estamos em 2 delitos, né? O sujeito vai ter que praticar um terceiro delito num espaço curto de tempo, para daí sim ser processado criminalmente, ser condenado, e aí tem uma pena elevada, acima de 8 anos, para ir preso. Porque aí acima de 8 anos é que nós temos regime fechado. Então o sujeito que chega lá já não é um sujeito bonzinho, já é um sujeito do mal. Então eu digo, o sujeito já chega no presídio deformado. Não é um presídio que vai transformá-lo num bandido, ele já chega lá bandido. Pode ser que lá ele se aperfeiçoe nisso, mas ele dizer que o cidadão de bem entra no presídio e sai mal, não, isso para mim é uma grande mentira, isso é um grande mito. Né? Agora, efetivamente, nós temos que aumentar o número de vagas nos presídios, porque nós temos presos aí que eventualmente um esforço do Poder Judiciário até de não aplicar penas mais severas, de ser bastante benevolente na concessão de benefícios que a legislação até prevê, né, mas que o judiciário poderia ser mais rígido e não conceder com tanta benevolência, porque sabe dessa dificuldade do número de vagas. Então, assim, entre deixar lá dentro alguém que, por exemplo, furtou um produto e um homicida, né, se não tem vaga para os dois, então é melhor manter preso só o homicida, e aí se faz
um esforço aí para deixar até o autor de um crime menos grave solto. Né? Então nós temos que ter efetivamente mais vagas e dar oportunidade para quem está lá dentro de trabalhar e de se recuperar. Tá certo. Doutor Leandro, no que diz respeito aqui à nossa comarca, crimes como roubo, furtos, tentativa de homicídio, enfim, qual é a recorrência desse tipo de delito na nossa comarca? Nós temos, né, bastante crimes patrimoniais, especialmente furto, né? Mas esses não são crimes violentos normalmente, né? Os crimes violentos que nós temos aqui são muito relacionados a pessoas conhecidas. Então, são vizinhos, são pessoas que se encontram em bar, bebem, se exaltam e acabam cometendo algum delito. No âmbito doméstico, talvez a principal foco de violência, né, homens agressores, né, contra a esposa, contra até mães, filhas, isso acontece bastante, né? E o que nós temos observado muito crescente, não só aqui na cidade de Itaió, na região do Alto Vale, mas em todo o Brasil, é o tráfico de drogas. Né? E o tráfico de drogas, ele traz consigo essa outra criminalidade violenta. O tráfico em si não é violento, né? O sujeito que vende, ele faz um comércio, então ele é sempre amigo do comprador, ele é sempre o sujeito que convence, que fala bem, que ilude o usuário. Então ele não obriga a pessoa a comprar, né? Ele é um vendedor. Então o crime que ele pratica de tráfico não é grave, mas o usuário, o dependente, para sustentar o seu vício, esse sim normalmente pratica crimes, e às vezes crimes até graves, né? O roubo principalmente, para poder ter dinheiro para sustentar o seu vício, né? E o traficante tem, mas aí entre eles é muito comum essa criminalidade, né? Traficante matando traficante para ocupar espaço, né, para o comércio da droga. Doutor Leandro, falando de Itaió, lugar onde nós vivemos, ainda é um local onde existe a violência, existe isso, a gente acompanha isso normalmente, semanalmente nas notícias da polícia. Apesar desse crescimento comparado aos últimos anos dessa violência aqui na nossa cidade, por exemplo, Itaió ainda é um lugar calmo e tranquilo para se viver, e como é que a gente pode preservar isso? Sim, sem dúvida, né, Jefferson? Nós estamos num município ainda de uma população pequena, né? Apesar do efetivo policial ser reduzido, o fato do município ser pequeno acaba facilitando nesse sentido o trabalho da polícia, porque a polícia tem mais proximidade, né, com o cidadão, com as comunidades, e consegue identificar, né, os maus elementos, né? E aí fica vigilante sobre essas pessoas, né, que já têm um histórico de crimes praticados. Né? Agora, o que nós temos que fazer principalmente aqui é sermos mais rigorosos, né, Jefferson? Como eu falei, as penas são muito brandas ainda para alguns crimes, né? A gente aqui não podemos alterar a legislação, isso depende de uma mudança no Congresso Nacional, lei federal, não é uma lei municipal que vai mudar. Mas, do jeito que está a legislação, nós temos que então ter uma interpretação mais rigorosa, né? Nós temos que fiscalizar mais a execução da pena, né? A gente tem muitos condenados. Toda semana, se alguém tiver interesse, pode participar das audiências criminais que ocorrem nas segundas, terças e quartas-feiras, à tarde, ali no fórum. São audiências públicas, né? O processo é público, as pessoas podem acompanhar. E via de regra, saem condenações ali mesmo na própria audiência, né? E são muitas, né? Então, crimes não tão graves como ameaça, como lesão corporal, que eu falei, furtos, a gente precisa aplicar as penas com rigor, né? Fiscalizar a aplicação dessas penas com rigor, para evitar que essas pessoas reincidam, né? Mais do que o tamanho da pena da pessoa, é a certeza da sua punição que vai evitar com que ela reincida na prática de delitos. Tá certo. Doutor Leandro, a gente quer agradecer mais uma vez aqui sua participação, falando de um assunto tão importante no que diz respeito à segurança pública aqui na nossa entrevista. É sempre uma satisfação recebê-lo. Gostaria de reforçar que, inclusive, a audiência dessas entrevistas ela é muito grande, e o pessoal realmente se interessa quando alguém que é envolvido com isso, com promotoria, assim como a gente entrevista outras pessoas que falam sobre segurança,
É tão importante esse tipo de integração com a comunidade. Então, eu lhe agradeço, doutor Leandro, e dizer que nos próximos dias nós voltaremos aqui a debater outros assuntos. Obrigado. Obrigado também, Jefferson. Obrigado a todos os ouvintes. Fico muito feliz de saber que nosso bate-papo aqui é apreciado pelos ouvintes, por esse público tão gentil. E dizer que estamos à disposição lá no Ministério Público, todos os dias temos atendimento ao público, ali no fórum, dentro do fórum, das 5 da tarde às 7 da noite. E quem tiver interesse pode também acompanhar as notícias através do blog da Promotoria de Justiça de Itaió.